Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde a vocês que nos ouvem aqui da comunidade dos Pires e também Ribeirão Preto, a nossa UP Campinas e vocês que nos ouvem de outras regiões aí, de outros sínodos. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na rádio Lola Paluter. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas às 14 horas. É isso, João? Isso aí. Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Lola Talk e espero que o programa de hoje seja muito supimpa a todos vocês. E para começar hoje, vamos com o hino da diaconia. Saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor.
Então, que alegria poder estar novamente com vocês nessa semana, nessa quinta-feira. E hoje nós vamos conversar com a Carla Vilma Yandrey. A Carla é diácona e coordenadora de diaconia e inclusão da ISLB. Ela vai falar para nós hoje, nessa tarde, sobre ser sal da terra e sobre ser luz do mundo por meio da diaconia. Mas antes o João fala para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes como fazer para participar com perguntas. Você pode participar através do nosso Instagram, nosso direct, @lolapaluter, ou também pelo nosso WhatsApp. Mas antes de eu falar o número, lembramos que você, além de interagir conosco, pode sugerir temas ou pessoas para serem entrevistadas por nós, que nós estaremos abertos a isso. Além disso, você pode também baixar o nosso aplicativo para Android, Lolapaluter, e acessar o nosso site, lolapaluter.com.br. Então, anota aí o nosso telefone e venha interagir conosco. 19 99763 7888. Então vamos lá, boa tarde, Carla. Não sei se eu pronunciei teu sobrenome corretamente, eu esqueci de perguntar isso antes. Bom te rever novamente, né? E nós estamos felizes em poder conversar, em te receber nessa tarde aqui na nossa rádio. Eu já te conheço, agora os nossos ouvintes e ouvintes vão te conhecer um pouquinho também, conhecer um pouco do seu trabalho. E também eles vão ter a oportunidade de perguntar algumas coisas também, né? Interagir conosco. Eu já no mês passado, em março, eu abordei de forma bem leve assim também o tema da diaconia. E penso que também sempre é necessário a gente conversar um pouco mais, até para que os membros das nossas comunidades também consigam enxergar as suas ações como diaconais, ou então transformar essas ações para que elas sejam diaconais. É uma alegria receber você aqui. E também lembrando ainda, né, João, que os nossos membros podem, então, participar aqui, mandando perguntas, enfim, né, se quiserem também interagir conosco, como é que elas fazem? Repetindo, tanto pelo Instagram, no nosso direct, @lolapaluter, ou também pelo nosso WhatsApp, 19 99763 7888. E claro, você pode também pedir o seu hino favorito, que nós tocaremos aqui na Lolapaluter. Então, boa tarde, Carla, seja bem-vinda. E agora nós queremos ouvir um pouquinho do tema que você trouxe hoje para nós. Boa tarde, pastora Elfi. Boa tarde, João. Boa tarde às pessoas que estão na escuta deste programa. Que alegria estar com vocês. Já aproveito para agradecer pelo convite, pastora Elfi, para que a gente possa conversar sobre esse tema, um tema bem importante que tem ligação com o tema e lema da nossa igreja para esse ano. Então, eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Estou na sede nacional da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, onde também tem a presidência, secretaria-geral e a coordenação de diaconia e inclusão, na qual, então, eu trabalho, né? E a nossa função é pensar, né, junto com pessoas, ministros, lideranças, a diaconia na ISLB. Muitas pessoas, né, com certeza já viram, né, exposto em algum ambiente da comunidade o cartaz do tema do ano. E nesse cartaz consta, então, o lema. E o lema é uma palavra de Jesus. Uma palavra que Jesus dirige a seus discípulos, às suas discípulas, e que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 13 a 14, que assim nos diz: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Essa expressão continua valendo para nós hoje. Jesus diz para cada um e cada uma de nós: você é sal da terra, você é luz do mundo. Essas palavras significam compromisso e mandato. Ser sal e luz
são símbolos poderosos para descrever a missão da igreja neste mundo. Jesus, diversas vezes, né, para falar do reino de Deus, faz uso de elementos do cotidiano da vida das pessoas. Então, o sal, né, a lamparina, que dá a luz, e o sal, tanto na antiguidade quanto hoje, tem importantes funções. Por exemplo, dar sabor e conservar os alimentos. Né? Quando a gente come uma comida assim, sem sal, a gente já estranha, porque o nosso paladar foi adaptado, né, está acostumado a ter o sabor do sal. Ele serve de antisséptico, né, limpar feridas, e também melhorar a qualidade do solo, né, para que as sementes que são lançadas possam crescer com mais saúde. Todas essas funções do sal são metáforas para o testemunho cristão hoje no mundo. Ser luz. E aqui é importante lembrar que quem nos dá este encargo de sermos luzes é, em verdade, a luz do mundo. Né? Portanto, os discípulos e discípulas refletem a luz de Cristo. E no momento, né, principalmente nas celebrações, a gente acende uma vela, né, para lembrar que Cristo é a luz do mundo. Ser luz é ter a importância, a função de dissipar as trevas do mundo. A luz oferece, em meio à escuridão, orientação. Da mesma forma que o testemunho cristão serve de guia para que as pessoas encontrem o caminho da vida, encontrem a Deus. Ser sal da terra e luz do mundo é uma grande responsabilidade. Carla, eu ia te falar isso agora, né? Não é nada mais, nada menos que Jesus Cristo que nos autoriza, nos diz, né? Nos dá essa incumbência de ser sal e luz. E é um comprometimento, né? Então a gente precisa iluminar, a gente precisa temperar. E temperar não é salgar, né? Isso. Então tem todas essas questões, né? Então é um comprometimento, mas também um discernimento aí junto, né? Onde eu posso contribuir com esse iluminar e esse temperar, né? Ser sal e ser luz. Não esconder essa luz, não me omitir, né? Não deixar de fazer. Mas também cuidar no excesso do sal, né? Onde a gente pode também cometer alguns erros aí que, ao invés de demonstrarem aquilo que Jesus propõe, né? A gente acaba se destacando pelo as nossas ações, o nosso querer, né? Uhum. É uma grande responsabilidade e compromisso, mas o que me dá consolo é saber que Jesus caminha conosco, né? E ele, né, na sua função de falar do reino de Deus, convidou pessoas, né, nessa função. E não foram super especialistas, né? Ele chamou pessoas do dia a dia, né, que estavam ali atuando, trabalhando, chamou para caminhar com ele e as preparou, né, para o caminho, para o caminhar e para divulgar as ações. É importante, né, isso que você traz, Elf, que assim, saber o tempero, né, qual a quantidade. Né? Porque comer uma comida muito salgada é problemático, Isso. Né? E a gente só vai aprendendo qual é a quantidade na medida que a gente vai fazendo, né, que a gente vai cozinhando. Se a gente for pensar nas minhas primeiras experiências, né, saiu um arroz salgado, às vezes passou do tempo, queimou, né? Mas com a prática, né? Conversando com outras pessoas, né? Experimentando, a gente vai achando o equilíbrio. E na vida cristã também é assim, né? A gente também comete erros, né? E aí é importante que Deus caminhe conosco, né? Ele nos chama, né? E Ele nos capacita. E Ele nos capacita através de outras pessoas que estão conosco, né? E por isso a vida comunitária ela é importante, porque ali se dá o aprendizado da fé, né? E no batismo, né, nós somos lembrados e lembradas que Deus nos acolhe em sua graça, né? Nos concede
o direito, né, ali o privilégio de sermos seus filhos e suas filhas. E aí também ele nos envia, o mundo nos diz, vocês são sal da terra e luz do mundo, né? Também nos chama a viver os nossos dons, os dons que são dados por ele também, né? Os dons e talentos. E aí a gente talvez se pergunte, tá, mas aonde eu vou, né, colocar meus dons e talentos, né, a serviço da vida? Pode ser num local em que eu vivo, né, junto à minha família, né, cuidando dela, né, o respeito entre pais, mães, filhos, né, na vizinhança, né, na vida da comunidade, no local que eu trabalho, que eu estudo, na sociedade. Ali a gente é chamado e chamada a viver os nossos dons, né? A questão de iluminar, né, a escuridão, que é iluminar, muitas vezes assim, no processo de ver o que é melhor para cada pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Se há pessoas que estão com falta do pão nosso de cada dia, como é que a gente pode transformar essa realidade? E aí o sal e a luz, essas duas expressões, elas nos fazem olhar para essa realidade de falta e pensar qual é a emergência. É conceder o pão, matar a fome. Exatamente. Mas aí a gente precisa se perguntar, por que a pessoa está com fome? Por que ela não consegue, com seus próprios dons, com as suas capacidades, né, conseguir o seu pão de cada dia? E aí a gente pode ampliar esse conceito a partir da compreensão que Martinho Lutero tem sobre o pão nosso de cada dia, que não é só o pão, o alimento, mas é ter uma moradia digna, ter acesso a estudo, ter acesso a lazer, né, ter todas as coisas que são necessárias para um bom viver. E quando a gente ora isso no Pai Nosso, né, eu sempre ensino para os confirmandos, eu digo, o Martinho Lutero, ele não fala só do pão, o pão, né, que a gente tem lá e come, sacia a fome, né, fisicamente ali na figura do pão, mas o pão é tudo aquilo que mantém a nossa vida, a nossa integridade, né, então, mas como assim, pastor? A saúde, né, nossa saúde, nossa condição de saúde, um trabalho digno, né, uma condição de trabalho digna também. Então, esses elementos todos cabem nesse pão nosso de cada dia, né? Então, não é só o alimento, mas também é tudo aquilo que garante com que esse alimento venha até nós, né? Isso aí. E esse é o objetivo da diaconia, né? O que é diaconia? A diaconia é o serviço que brota da nossa fé, né? É a fé que atua através do amor para transformar as realidades de dor e sofrimento, né? Então, a diaconia, frente a essas realidades de dor e sofrimento, ela quer transformar. E se a gente for olhar para nossas comunidades, há muitas expressões, muitas ações diaconais, mas muitas vezes elas não são identificadas como uma ação diaconal, né? Se a gente for pensar desde a questão do culto, né, ter pessoas ali na frente da porta de entrada, né, dando as boas-vindas, acolhendo, ajudando a entregar o cancioneiro, né, o livro de canto, né, ou um outro folheto com a liturgia, né? Isso já é um aspecto diaconal, é a comunidade acolhedora, hospitaleira, né, que diz, essa é a sua casa, né, se sinta bem entre nós. Eu garanto que o João deve estar pensando, mas isso é diaconia também? Né, João? Te passou pelo pensamento agora que acolher alguém, né, que chega ao nosso culto de domingo ali na porta, era diaconia? Não, né? Então a gente vai conhecendo as pequenas ações. São as pequenas ações que já fazem a diferença e causam transformação, né? Se o João tiver uma pergunta também, né, João? Manifesta aí. Vamos imaginar que chega uma pessoa enlutada, né? Se ela ali é bem acolhida, né? Isso já vai talvez amenizar um pouquinho a dor da perda, da saudade,
vai fazer ela entender que aquele espaço, aquela casa de Deus, onde estão seus irmãos e irmãs da fé, é um espaço para ela poder viver a sua dor. Isso é uma ação diaconal, é saber acolher a dor das pessoas. Né? Um exemplo, na questão, ainda no contexto do culto, né, se a gente for pensar a questão da ceia, a comunhão de mesa, é um aspecto extremamente diaconal do nosso culto. Né? E ela surge lá nas primeiras comunidades cristãs. As comunidades cristãs eram reconhecidas como comunidades cristãs pelo partir do pão, pela oração e pelo partir do pão. Assim como nos relata, né, os textos de Atos, né? E as pessoas, né, se chegavam na vida comunitária porque percebiam essa boa convivência, né, que as pessoas oravam em conjunto, colocando as suas dores, suas gratidões, e sentavam para cear, ter uma comunhão de mesa. Também tinha seus conflitos, né? Em Atos 6 a gente vai ver ali o surgimento dos primeiros diáconos na vida comunitária, porque tinha algumas pessoas que ficavam fora dessa mesa de comunhão, estavam recebendo pão, a exemplo das viúvas. Então ali a comunidade se organiza para que realmente todas as pessoas tenham acesso ao pão. Então, assim, fazer diaconia é simples, mas também exige organização. Né? Ali a comunidade se organizou. Exatamente, né? Não é só o ato de querer fazer algo, mas também de planejar e organizar, isso é bem importante, né? Até para mobilizar nossos grupos, né, de trabalho dentro da comunidade, lideranças, isso é bem importante. E até os próprios membros também, que não fazem parte da liderança, mas que também podem ser, né, envolvidos. Isso. Uma outra ação diaconal desenvolvida pelas nossas comunidades é o serviço da visitação, né? Visitar quem está doente, quem está enlutado, enlutada, quem está afastado da vida comunitária, que a gente percebe que geralmente a gente tem os mesmos lugares para sentar na igreja, né? Opa, aquele lugarzinho ali está vazio, né? Exatamente. É sentir falta das pessoas membros, né? Isso também é um olhar diaconal, é perceber a falta desse membro que faz parte do corpo de Cristo, né? E a visitação também exige organização, né? É importante ter um grupo de visitação, né, que passa por um momento de formação, né, olhando para a questão bíblica e teológica, a importância de visitar, a questão das orientações básicas, o que fazer no momento da visita, né, e também tem aquela questão de olhar para o contexto da comunidade. Quem são as pessoas que estão adoecidas, quem são as pessoas que estão enlutadas, né, e aí o grupo também se organiza e decide, tal dia eu vou visitar tal pessoa, tal dia eu vou visitar aquela pessoa, né? Conforme também os dons de cada pessoa, né? E aí, assim, é importante lembrar, se eu estou vivendo um luto, né? Porque perdi uma pessoa querida na família, né? É orientado eu não visitar uma pessoa enlutada, né? Porque o sofrimento dela vai lembrar também o meu sofrimento. Então, essa questão também do autocuidar-se, né? Na diaconia, a gente diz assim, a diaconia, ela cuida das pessoas, da criação, mas também a pessoa, a agente diaconal, precisa cuidar de si, né, e respeitar também os seus limites, né. A gente fala aí da questão da circularidade do cuidado, né, cuidar das outras pessoas, mas também cuidar de si. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que precisa, né, ir ao encontro das pessoas, visitá-las, sendo que talvez eu não esteja bem naquele momento, né, a pessoa que faz parte do grupo de visitação não esteja bem, né, desde aspectos de saúde até emocionais, né. Então, até eu comentei no outro encontro que também a gente precisa avaliar por esse viés, né? Eu estou bem para fazer essa visita, né? Então, é que a visita, ela precisa também ser um bálsamo, né? E se eu estou bem e não consigo, né, oferecer, né, esse bem-estar também para a pessoa que me recebe, então é melhor, né, esperar um momento mais tranquilo, em que, né, eu possa estar bem, né, para então ir ao encontro de uma pessoa, como você falou, a questão do luto, né? Se eu estou vivenciando, como é que eu faço agora, né? Indo ao encontro de alguém que vivencia isso. Isso. E a visitação, além de ela ter essa questão específica de visitar determinados grupos, né, situações, ela também é uma ferramenta muito importante para a gente conhecer o contexto onde a comunidade está inserida.
né? Tanto a questão de visitar as pessoas membros, mas visitar as pessoas que moram ali próximas, as pessoas que não são membros, né? Uma também de ir ao encontro das pessoas, se identificar com uma comunidade luterana que está inserida naquele contexto, né? Fazer o convite, né? Mas também pensando assim de identificar quais são as necessidades, né? Na vida dessas pessoas, né? Na visita, no conversar com as pessoas, a gente vai ver qual é a real necessidade, o que está faltando para ter qualidade de vida. Às vezes a gente olha de fora para um contexto de grande vulnerabilidade social, né, principalmente as comunidades de periferia, e diz assim, é a falta de alimento. Vamos fazer uma campanha de alimento e vamos levar. E aí, quando a gente vai entregar o alimento, às vezes a gente percebe que não é. Exatamente. Né? Conversando com a pessoa ali, a gente percebe que ela já recebe, né, por meio, está vinculada a uma política pública, né, que lhe fornece alimentos, que muitas vezes o que falta é alguém para ouvir a sua história de vida, né? Quantas conversas de portão, ou quantas vezes a gente é convidada a entrar nessas casas, sentar e ouvir a vida dessas pessoas, né? E esse ouvir com atenção, né? A gente diz uma escuta ativa, é uma ação diaconal, né? Porque você está dando importância para aquela vida, está ouvindo ela, né? E nessa escuta você vai identificar, então, quais são as necessidades. Às vezes é uma questão emocional ou estrutural, né? Falta de saneamento básico, né? Ou falta de uma vaga para creches e educação infantil, que é a realidade de muitas mulheres, às vezes, que estão fora do mercado de trabalho porque não tem com que deixar seus filhos, suas filhas, né? Então, aí a gente vai vendo as necessidades e aí, depois a comunidade volta, né? Esse grupo de visitação ou outro grupo diaconal volta e começa a pensar o que, como comunidade, é seu papel, o que vai criando parcerias, redes de apoio, ou aciona uma política pública. Aí vai no centro de referência de assistência social, assim, para viabilizar que aquela necessidade da pessoa seja suprida. Aí vai dando as ramificações de uma ação diaconal que é pensada, organizada a nível de comunidade. Certo. João, alguma pergunta? Temos a participação da Márcia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Márcia. Seguindo até a linha aí do que ela estava falando sobre o papel nosso na comunidade, ela diz assim que pela nossa natureza não somos capazes de identificar o nosso papel. Ainda bem que Deus nos chama e nos capacita. Aí ela pergunta assim, como ter a certeza de que Deus está me chamando para algum serviço? Pergunta bem profunda. Profunda. Não sei se eu tenho resposta para ela, né? Eu acho que partindo da minha vivência, muitas vezes ainda hoje eu me pergunto, né? Esse é o local que Deus queria que eu estivesse, né? É esse o caminho? Mas aí eu vou na certeza que eu não estou sozinha, né? Que Deus está caminhando comigo e vai me guiando, vai sendo a luz, né? Para me guiar nas minhas dúvidas, nas minhas incertezas, nas minhas inseguranças, né? Mas acho que essa questão é estar à disposição para o chamado de Deus, né? É lembrar que a cada dia a gente é batizado, batizada, né? Estamos sob os cuidados de Deus e que a gente está à disposição para que Ele, né, nos utilize como seus instrumentos para levar a sua palavra. Né? E às vezes a dúvida e as incertezas, né, fazem parte. Eu acho que na vida comunitária, eu acho que assim também, acho que isso é interessante, na vida comunitária ela também tem esse papel de identificar as vocações, né? Sim. Ou também despertar vocações, né? E ali na vida comunitária as pessoas às vezes dizem assim, Carla, você faria um bom trabalho com crianças, né? Ou você faria um bom trabalho com pessoas idosas, né? Ou você faria um bom trabalho numa equipe de liturgia, da música, né? Então, as pessoas da vida comunitária vão nos auxiliando, né, a entender qual é o nosso chamado. Pastora Elfia. Por exemplo, né? Aqui tem o João Pedro, ele é um jovem da juventude, faz parte do Ministério da Sonoplastia e está aqui na rádio, né?
cada dia mais é uma experiência que ele agrega, né? Então, em um dos nossos programas aqui, até antes de começar, eu perguntei para ele, né, se ele não gostaria de investir nesse dom que ele tem, né? Porque é visível, né? A gente vê e percebe isso nele. Então, assim, são dons que a gente tem, que podem ser aprimorados e colocados à disposição, né? Por exemplo, se alguém gosta muito de ouvir, né? Se dispõe a ouvir, como é que eu vou saber agora se eu posso, né, experimentar esse caminho da diaconia na visitação? Então, a gente vai se conhecendo, né? Que a visita, ela não é um falar de tudo, sobre tudo e sobre todos, né? Ela não é o meu falar, eu que vou visitar, né? Mas é o ouvir, né? Então, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas desde criança, né? Então, eu sempre digo, olha, no primeiro momento eu vou ouvir, né? Aí depois a gente interage. Porque é importante também conhecer ali as dores, né? Enfim, a vivência, como aquela pessoa está, como é que eu vou dizer? Como ela está vivendo, né? Até ali aquele momento. Qual é a carga de vivência que ela traz, né? Isso é bem importante. Até antes nós estávamos conversando, né? Como trazer... falar com jovens que estão afastados, né? Não só do grupo, né, da JE, mas também da comunidade. Como chegar até eles, né? Então, a gente tem essa vontade, mas aí precisa se organizar também, ter essa orientação para saber como ir ao encontro, né? Uhum. Então, são pequenas... por exemplo, aqui nós também temos, né, o grupo da decoração, que me deram uma mão tremenda no culto de Tomé agora, no final de semana. Então, que, né, olham, organizam, e aquilo que eu não percebo já foi percebido. Então, tem vários dons, né, que a gente vê assim, que as pessoas colocam à disposição, né? Então, isso é bem, bem importante. Se a gente sente e se dispõe também a colocar, né, a serviço. E o demais é mais orientação, né? E também estudos, né? Uhum. Tendo esse cuidado também de preparação. Na diaconia a gente costuma falar, né? A diaconia é serviço, né? Que brota da nossa fé, né? É a nossa disposição a colocar os dons a serviço. Mas só a boa vontade não é suficiente. A gente precisa se capacitar, né? E aí é importante participar dos cursos de formação, seminários, né, na área da diaconia, ou seminários específicos, né? Nós temos um agora, né? Agora nós estamos divulgando, são 6 encontros, né, organizado por um grupo de diáconos e diáconas, né, que a gente vai refletir o que a gente está conversando hoje, né? A gente vai ter a oportunidade de aprofundar, de como planejar ações diaconais na vida comunitária, né? E aí, assim, a gente vai também olhar para essa questão do planejamento, né? Nós temos um planejamento missionário na ICDB, onde todas as comunidades são convidadas a fazer esse planejamento, né? Onde ela olha para si, olha para o contexto, né? Levanta seus dons, recursos, né? E isso na diaconia também é necessário fazer. A gente precisa planejar as ações, né? Desde a ação simples, né? Essa questão do acolhimento, da hospitalidade, lá no momento do culto, até a questão da visitação, ou até pensar uma ação maior, talvez na área da justiça ambiental, né? Sim. São Paulo, agora a gente conversou um pouquinho antes, né, pastora Elf, mas também a gente vê pelo noticiário a questão do grande volume de chuvas, né, e como isso atinge a vida das pessoas, né, principalmente as que estão aí longe de um bom saneamento básico, né, bom escoamento da água da chuva, né, com suas casas invadidas, né. Então, o que a gente pode também como comunidade se envolver junto ao poder público, né, e às vezes é uma voz de denunciar e mostrar que ali há um descaso, né, precisa ter um olhar de cuidado, e aí anunciar que pode ser diferente, e se colocar junto, né, nessa parceria, né, isso a gente diz que é a diaconia política, né, a diaconia é a sua voz profética, de denunciar tudo que causa
dor e sofrimento e anunciar que é possível ser feito algo diferente, e a questão política, que é se envolver aí com os órgãos públicos, principalmente os conselhos de direitos, né? Para que possam ali realmente pensar para o bem de todas as pessoas, né? E esse é um desafio para nossas comunidades hoje nessa questão da dimensão política, né? Eu lembro que na primeira comunidade que eu pastoreei, no Sul, nós trabalhamos na igreja o Setembro Amarelo. Sim. Que é a reflexão sobre a depressão e quem a enfrenta, né? E então, com essa semana, esse mês todo de celebrações do Setembro Amarelo, nós fomos visualizados pela prefeitura. E a prefeitura nos chamou, então, para que nós participássemos, né, do conselho de saúde que, então, estava palestrando sobre, né, o Setembro Amarelo, né? E pediu para que nós trouxéssemos, então, a nossa visão como comunidade cristã, né, para dentro desse tema. Então foi algo assim muito, muito gostoso de participar, né? E também se sentir nesse sentido, né, nessa questão de ser sal e luz, né? Então foi muito, muito emocionante até, né? Porque ali você ouve vários relatos, né? Então, bem profundos e com extremo sofrimento. Então foi algo tão importante que todos os anos, então, nós estávamos participando, acolhendo também no espaço da comunidade, oportunizando um momento de escuta. As pessoas chegavam lá, nós tínhamos feito 3 grupos, né, de oração, de conversa, alguém para estar ali, né? Então, parecia assim, nossa, isso vai resolver alguma coisa? Alguém me perguntou, né? Eu disse, para nós, quem sabe não, né? Mas para a pessoa que entra aqui, toma um suco, come um lanchinho, senta, né, com você e conversa um pouco, se abre, né? Quem sabe para ela sim, né? Nós não temos essa dimensão, né? Então, assim, é algo bem... que você traz, essa questão de ter espaços seguros, né? E uma pessoa que possa ouvir, né? Se a gente for pensar na questão das situações de violência doméstica, né? Qual é o nosso papel enquanto comunidade cristã? Uma é se dar conta que há violência nas nossas famílias, que estão ali na vida comunitária, né? Não somos isentos da violência por sermos pessoas cristãs vivendo em comunidade, né? A gente não pode negar essa realidade de pecado que existe, né, nas nossas famílias. Ao se dar conta, daí, assim, o que podemos fazer? E muitas vezes, principalmente para as mulheres, falta esse espaço seguro para elas poderem contar a sua dor gerada pela violência. Além de contar, ela precisa de apoio para fazer os encaminhamentos, né? E ter um espaço confiável, né? Ter um espaço confiável, saber que ali ela pode contar, que a pessoa não vai sair falando para as outras pessoas, aquela mulher lá, né, aquela família tem violência. Não, o espaço seguro, quando a gente diz, é um espaço de confiança, né, sabendo que a história vai ficar ali. Mas vai ficar ali na questão, eu não vou sair falando, mas eu preciso tomar uma atitude frente a isso, né. E aí, assim, caminhar junto com essa mulher, ou a criança, ou a pessoa idosa, né, a questão, o ambiente familiar, né, da pessoa idosa é uma questão de cuidado, que ela precisa cuidar, mas que também é um sofre violência. E às vezes a gente não se dá conta dessa realidade de violência contra a pessoa idosa, né? E ali também, o que a gente pode fazer enquanto comunidade? Isso também é um olhar diaconal, uma ação diaconal que é ver os caminhos de denúncia e também de suporte frente a essa situação. Sim. E aí, de novo, a questão... No município, quais são as redes, né, de apoio? É o CRAS, é o Conselho do Idoso, é o Conselho da Criança, né? Quais são os espaços que garantem, né, apoio, parceria para mudar essa realidade, né? Pensando na violência. Mas daí também a gente pode pensar na questão, na falta do básico, da comida, né, da roupa, né? Em outras questões. E também
é importante refletir esses temas dentro da comunidade, também é um aspecto diaconal. Exatamente. Né? João, tem alguma colaboração, uma pergunta a você? Nós tivemos aqui na terça-feira o Encontro das Mulheres, e nele nós fizemos o planejamento, né? E nesse planejamento, então, as mulheres lançaram o desafio de visitar, né, pessoas idosas, né, enfermas. E então foi bem gostoso assim de elaborar esse planejamento. Ainda está caminhando esse planejamento, mas alguns assim, pontos já foram, né, solidificados. Então, vamos como? Começamos por onde? A gente vai visitar uma visita social? Como é que é essa visita? Né? Então, a gente trabalhou um pouco esses pontos para esclarecer como aquilo que você colocou antes, né? Que quando a gente vai visitar alguém, sempre nós representamos a comunidade, né? A comunidade de fé daquela pessoa. Em nome da comunidade. Né? Então, assim também. E naquela disposição, né, de levar alguma mensagem bíblica, ouvir, né, se a pessoa pedir uma oração, né, ora com ela. Então, é nesse sentido, né? Ou um gesto de carinho, né, de amabilidade. Nossa, fiz um pão, vou levar junto para essa pessoa visitada de hoje, né? Então, um gesto de carinho, né, até dizendo, olha, a tua comunidade está aqui, né? Nós estamos aqui contigo. Então, isso é fundamental também, muito importante para quem vive um momento assim, né? Ou para quem é acolhido dentro de uma realidade de violência também, né? Ter alguém que possa ouvi-la, né? Isso. Isso é muito importante. É fundamental a gente identificar, né, o nosso contexto enquanto comunidade, também os nossos arredores, né? A nossa motivação para a ação diaconal, ela vem da nossa fé e, ao mesmo tempo, vem da realidade social, né, que nos aponta onde que a gente pode e deve agir. Né? Então, assim, como a gente diz, ter a Bíblia numa mão e na outra mão o jornal, né, o texto, a realidade, né? Então, que vai nos auxiliar aí para a diaconia. Queria lembrar ainda um aspecto, e aí, de novo, a gente voltando para o ambiente da comunidade, em relação, e aí tem muito a ver com a questão do acolhimento, da hospitalidade, que é olhar se as nossas estruturas físicas são acessíveis. Né? Bem importante. Essa questão assim, se uma pessoa idosa com bengala, com andador, ou fazendo uso de uma cadeira de rodas, ela vai conseguir entrar na igreja pela porta da frente com segurança e com autonomia. Autonomia quer dizer, eu vou conseguir, né, com a cadeira de rodas ir rodando, ou vou precisar que alguém me empurre e me ajude a subir, né? Então, assim, a rampa, né, com uma inclinação correta, há barras de apoio, né? Como é que é o banheiro, né? O banheiro, ele entra uma cadeira de rodas, né? A pessoa consegue lavar suas mãos sozinhas, né? E a gente também pode olhar para as crianças, né? Que estão ali no ambiente da comunidade, elas conseguem alcançar a pia para lavar suas mãos sozinhas, que a gente também estimula a questão da autonomia para crianças dos anos iniciais, né? Como é que é o espaço, né? A igreja tem bancos, tem cadeiras, né? Onde uma pessoa com cadeira de rodas vai poder estacionar sua cadeira e, de uma forma confortável, assistir o culto, participar, né? A nossa linguagem está sendo acessível, né? A pastora Elf estava participando. Estava ou está agora? Estava. Eu tive que interromper por várias questões de mudança e outras coisas mais, né? Mas eu vou retomar ano que vem. Ótimo. Integralmente. A questão do curso de Libras que a gente está proporcionando aí também pela coordenação de diaconia, para que tenham pessoas, né, ministros e lideranças na vida comunitária que possam se comunicar na língua de sinais, né, com uma pessoa surda, né. Então, assim, uma pessoa cega, né, como é que é esse ambiente? Eu acho que a gente também precisa ir ampliando, né, e aí também dá para passar por outras questões acho que é uma questão fundamental, muito importante, é a nossa atitude frente com quem é diferente de mim,
né? Seja aí no aspecto físico, cultural, né? Econômico, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Acho que a gente chama isso de acessibilidade atitudinal, né? O quanto nós somos acessíveis para com pessoas que são diferentes de mim. E todas as pessoas são diferentes, né? A criação de Deus é marcada pela diversidade, né? Então, a forma que a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a comunidade se relaciona com essa diversidade vai dizer se ela é acolhedora e hospitaleira, né? E a mensagem de Jesus é acolhedora, é inclusiva, não é? Então a gente tem que se perguntar por que não estamos sendo, por que há tantas exclusões? Às vezes por questões físicas, às vezes por questões de atitudes, de compreensões, de normas, né? Então isso também é diaconia, olhar para aquelas questões que excluem pessoas da vida comunitária. Exatamente. Esse é um dos pontos-chave também, né, para a gente não pensar diaconia em primeiro lugar para fora, né, mas a começar de dentro, né, a gente começa a prestar atenção, né, e também ver como é a nossa vida comunitária, né, nesse aspecto de acolhimento. O acolhimento não é só o bom dia, né, mas ele transcende, né, é muito mais que isso. Então você colocou uns pontos bem que a gente precisa, né, sempre estar analisando, voltando, né, estudando, enfim, e também praticando. Aqui a nossa comunidade, ela vai completar em outubro 150 anos, né? Então, também ali nós temos rampa, banheiro acessível, né? Também o corrimão. Porém, nós vamos adequar um pouco mais essa rampa, né? Ela é um pouquinho inclinadinha ainda. Então, com a reforma agora, para deixar ela bonita, para a comemoração dos 150, a gente também pensa nisso, né? Então, assim, é uma comunidade que tem a sua estrutura bem acessível, mas a gente tenta torná-la ainda mais, né? Então, nesse sentido, assim, eu já passei por algumas comunidades que tem escadaria, né? Que você tem que deixar o carro lá embaixo, subir ali, né? Então acaba não permitindo que outras pessoas participem, né? Pessoas cadeirantes, enfim. Então quando a gente pensa em diaconia, né? Em cuidado, né? Então permeia todos os espaços, né? A gente falou de muita coisa, né? O ambiente estrutural da comunidade, justiça ambiental, né? Talvez o João se pergunte, mas isso tem a ver com diaconia, isso tem a ver com a igreja? Tem a ver, tudo a ver, né? Eu lembro que em uma comunidade que passei, nós fizemos uma parceria com os catadores de recicláveis. Então a comunidade trazia para esse grupo de JE e nós em parceria trabalhávamos, entregávamos para esse grupo de coletadores, né? E foi bem interessante porque eles nunca haviam ouvido falar da Igreja Luterana, né? Então eles participavam com a gente, vieram também agradecer, né, a parceria. Então foi um momento muito bonito, assim, né, de a gente dizer para a comunidade como é que se recicla, né, um vidro quebrado. Quebrei meu prato, esse prato é acolhido lá nessa central. Quebrei o copo quebrado vai para lá, né? Então, como é que eu higienizo caixa de leite, creme de leite, leite condensado? Isso é besteira, né? Eu ouvi muito isso. Nossa, mas isso nem é preciso. E quando, na verdade, é extremamente necessário se a gente olha para o meio ambiente, né? Para a saúde da criação de Deus, né? Então, todos esses são meios de ter uma atuação diaconal. A violência para mulheres, crianças, pessoas idosas, né? Essa questão também de visitação. Então, nós temos tantos espaços diaconais, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão. E é importante também lembrar que nós temos instituições diaconais na nossa igreja, né? Instituições aí que acolhem crianças, adolescentes, né? Que desenvolvem políticas públicas, instituições que acolhem pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Os próprios hospitais também têm um aspecto diaconal, né? É o cuidar das pessoas doentes, né? Isso é uma obra de misericórdia, né? Visitar e cuidar de pessoas doentes.
E essas instituições diaconais nasceram da vida comunitária, a partir de pequenas ações, né, que um grupo de pessoas identificou uma necessidade, né, exemplo, instituições que acolhem crianças, né, identificou que faltava, né, um espaço onde as crianças fossem acolhidas, né, na sua primeira infância, ou depois também como contraturno escolar, para que os pais e mães pudessem trabalhar, né? Então, a comunidade teve esse olhar diaconal para essa necessidade de famílias, né? Começou no seu ambiente da comunidade ali, com o trabalho com crianças, né? Oficinas 2 ou 3 vezes por semana, e isso foi se organizando, se estruturando até a criação de uma instituição diaconal, né? E aí ela foi se profissionalizando, né? E dando todos os recursos necessários para acolher a necessidade daquelas famílias e de crianças, né? E isso há instituições espalhadas aí do sul ao norte do Brasil, né? E que é fruto do olhar diaconal da comunidade para dentro do contexto. Exatamente. E você falou da justiça socioambiental, é importante lembrar que a juventude evangélica, né, desde o ano passado, está com a campanha, né, de justiça ambiental. Então, tem vários recursos disponíveis aí para ser trabalhados com grupos de jovens, mas eu digo assim, por toda a comunidade, né? Eles têm um vídeo que mostra como fazer a reciclagem. Né? Os tipos de lixeiros, né? O que vai em cada lixeira, né? Conforme a cor. Então, há bastante recurso, né? E aí, é legal que a juventude está, né, a cada ano também trazendo, né, esse olhar para a diaconia, refletindo sobre a diaconia, né? E se envolvendo também mais comunidade. Né, com a comunidade, porque às vezes o grupo trabalha ações para si, né? E assim ele consegue envolver também a comunidade toda. Isso, né? Carla, a gente está chegando quase nos finalmente, mas o grupo aqui então de mulheres vai iniciar esse projeto de visitação. E eu queria saber se, de repente, a gente podia ter uma assessoria sua ou de alguém que você poderia indicar para falar um pouquinho para a gente, que a gente tem um recurso aqui. Claro, se a pessoa quiser nos conhecer a comunidade, a gente hospeda, não tem problema. Também tem o recurso, né, que a gente pode conversar via Meet, né, via web, que é bem tranquilo. Mas também nós gostaríamos muito de ter uma orientação também, né, um momento de estudo, né, para que a gente pudesse também ter uma estruturação melhor, né, como grupo de mulheres que visita, e ter uma orientação mais sólida, né, também para isso. Talvez os 3 encontros, né, de formação, pensando nesse sentido. Que a gente sabe que os sínodos oferecem, alguns sínodos têm, né, os seus setores de diaconia, prestam assessoria também, né? Sim. Vai ser ofertado, né? Nós temos uma formação online, né, de 5 encontros, que ela vai, então, a partir deste mês, a partir do dia 27 e 28, a gente vai iniciar a divulgação online. Então, está aberta para pessoas interessadas, né? Acontece, eu não tenho a minha agenda agora, mas depois, quando tiver a divulgação, eu encaminho para você. Seria o curso de? É o curso de visitação. Olha, então as mulheres que estão nos ouvindo agora, já fiquem atentas. Aí. É um curso, então, que é uma vez por semana, das 19h30 até 21h30, né? E quais são os temas que a gente vai trabalhar? Primeiro é diaconia e visitação, né? Olhar a visitação como um aspecto diaconal da vida comunitária. O segundo tema é, assim, saber se ouvir. A gente vai trabalhar um pouquinho, assim, da gente ouvir as nossas necessidades, né? O terceiro encontro a gente vai ter orientações, assim, como fazer uma escutativa durante a visita, né? Olha que legal. E na visita o foco é a pessoa visitada. Exato. Né? Então, como é que eu aprendo a fazer a escuta, né? Sem falar das minhas dores, né? Da minha história de vida, né? Porque senão a pessoa começa que nem a Carla, falando direitinho, daí chega uma elfe atropelona da vida e desfaz toda a programação. Porque às vezes quando a gente está visitando alguém, né? A pessoa toca numa palavra-chave e a gente começa a falar sobre, né? E esquece que quem tem que falar não somos nós, né? Então, o terceiro encontro a gente vai ter uma pessoa que vai assessorando, que vai nos dar
Isso é uma técnica, né? A gente aprende a fazer também, né? Essa escuta. Além de ser um dom, tem como aprender a fazer essa escuta, né? E aí, o quarto encontro, então, é específico, né? De que como visitar pessoas adoecidas e pessoas idosas. O quinto encontro é como visitar pessoas membros que estão afastadas da vida comunitária. Um tema muito bom, dona membros. Márcia, que está nos ouvindo aí, ó. Ou novos membros, né, pessoas que se achegam, querem nos conhecer e como visitar essas pessoas. Né? Então, tem diferença entre visitar uma pessoa membro afastada e quem está chegando, né? E a outra, que fecha com o que você também colocou aí, é a visitação a pessoas jovens. Que isso é algo que eu digo assim, que é o diferencial dessa formação. E é muito necessário, muito necessário. Na minha caminhada, né, aí diaconal, até no mesmo tempo do curso de teologia, eu não tive, não lembro ter estudado assim, como fazer visita para pessoas jovens. Né? Então, a gente tem uma pessoa aí, um colega do Ministério Pastoral, que tem essa linguagem, nos dá orientação como fazer visita para pessoas jovens. Né? Então, esse é o curso de visitação que vai acontecer, então, a partir do mês de maio, se não estou enganada, né, uma vez por semana. Mas também é possível, né, lembrando que nós estamos com os editais abertos agora. Então, o edital 3, né, da Secretaria-Geral, ele acolhe projetos, né, a nível de sínodo interparoquial, para a formação na área da diaconia. Né? Então, a gente pode estar, vocês podem elaborar um projeto, né, solicitando recursos aí para assessoria, né, como ele é pensado a nível sinodal ou interparoquial, pode também despesa com transporte, né? Então, pode ser solicitado. Amparo nós temos, material também temos, né? Então, só nos falta agora o encorajamento de encarar esses cursos, que eu penso que são muito importantes para a nossa formação, né? Ainda mais na diaconia. Então, porque, querendo ou não, as pessoas ainda confundem muito o assistencialismo, né? Com diaconia, ou ação de caridade, ou não se encara aquilo que é feito na comunidade como diaconia, né? Às vezes nem nome tem, né? A gente ajuda com uma cesta básica, né? Ou a gente ajuda uma doação financeira para uma ONG. Mas então a gente precisa saber como transformar, né, essas ajudas, né, em ações diaconais. Só ainda finalizando, Ribeirão Preto tem uma parceria com o hospital de lá, onde eles todos os meses arrecadam alimentos, entregam para famílias que são acompanhadas, né, que estão fazendo tratamento no hospital, né, seja, então eles sempre estão ajudando. Então domingo eu fui, tinha culto lá, eu acompanhei uma membra para fazer essa entrega, né? Conhecer um pouco o contexto da família, uma família que veio uns 2 anos antes da pandemia para o Brasil, né? Então, assim, enfrentou muita dificuldade, fazendo tratamento de saúde, né? Então, estar fora do seu país, fora das suas origens, né? Então é bem difícil. E a comunidade trabalha isso de uma forma muito bonita, bem significativa. E é isso, Carla. Te atrapalhei muito? Você saiu muito do seu script? Não, o script é para a gente ficar mais segura para iniciar e depois a gente vai conversando, né? Acho que gratidão por esse momento de diálogo, né? E aproveito para parabenizar a comunidade, principalmente aí as mulheres, então, da OASE, que estão fazendo o seu planejamento missionário, né? E deixa uma palavra de encorajamento aí para elas, para os cursos, assim, não é só a pastora que está falando, né? Mas aí dá uma forcinha aí. Né? Na vida comunitária a gente saber, né, qual a realidade, né, e aí o contexto, a visita nos ajuda a identificar as necessidades, né? Olhar quais são os recursos que nós temos na comunidade, ou que parcerias precisam ser feitas, né? Qual o nosso objetivo com aquela ação, né? E lembrando, né, que a gente não está sozinha nessa caminhada, né? Deus prometeu, Jesus disse, eu estou com vocês até os fins dos tempos, né? E a gente precisa ter essa palavra conosco, né? Há dificuldades? Há, né? Mas não estamos sozinhos e sozinhas. E aí também acho que na diaconia a gente precisa lembrar, né? No seu exemplo aí a questão, lavar uma caixa de leite, né? Isso vai fazer diferença? Vai, né? Pequenas
ações, né, juntadas com outras pequenas ações, geram mudança, geram transformação, né? Tem um provérbio africano que nos diz assim: muitas pessoas pequenas em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, podem mudar a face da terra, né? E aí, as ações diaconais individuais, sim, fazem a diferença, causam transformação na vida das pessoas. Obrigada, Carla, por estar com a gente, por ter aceito o convite. Deus te abençoe na coordenação. Obrigada, que possa sempre estar aí também para nós, para nos auxiliar, nos dar uma luz, né, nos acompanhar nesse não estar só, né? Que também você possa ser sal e luz sempre mais na tua atuação. Muito obrigada. Nós agradecemos. Obrigada. Abraço para cada pessoa que participou, que ouviu, que interagiu conosco. Gratidão. Obrigada, um abraço. João? Editora Sinodal. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Lembramos então que na próxima quinta estaremos aqui novamente no Lola Talk com a Márcia. E ainda reforçamos que temos culto agora no domingo, às 9 horas, o culto um pouco mais breve, porque logo após temos a Assembleia da Comunidade. Temos assuntos muito importantes e por isso então convidamos e convocamos, né, convidamos para o culto e convocamos para a Assembleia. Lembrando que dia 26 agora nós temos a Paeja. Então, você que não adquiriu ainda o seu cartão, adquira até o dia 23 com a Márcia ou a Zeila. Então é isso, na próxima semana a Márcia está aqui com a gente. E nesse momento também quero desejar a vocês que a bênção de Deus esteja orientando, conduzindo, iluminando os nossos caminhos, pensamentos e corações. Que assim Deus vos guarde, Deus os acompanhe. Deixo aqui meu abraço. João. Um abraço a todos que ouviram este programa, um abraço a Francis que participou conosco, a Márcia também. E ficamos então com o hino final.